Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Te convido a acessar o meu site, fernandagonçalves.com, meu Instagram, eu.fernandagonçalves, e a maratonar todos os episódios deste podcast. E no episódio de hoje falaremos sobre a transição que dói. Não desista nunca, seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir. Já pegue a sua garrafa de água, a sua xícara de chá ou de café, quem sabe a sua taça de vinho, para a gente bater esse dedo de prosa. Vamos falar dessa transição que dói, que é de colega a líder. Quem já passou por isso, me manda aqui um WhatsApp no nosso DDD 2299-222-1003, contando um pouco da tua história, como que foi essa transição. E vamos começar aqui introduzindo, falando um pouco sobre o luto do crachá, né? E é exatamente para quem ganhou a promoção e agora precisa lidar com aquele olhar de agora você manda em mim, sabe? Os seus colegas de trabalho olhando para você. Parabéns pela promoção, mas respira. O primeiro desafio é interno, é de dentro para fora. Você precisa encarar o luto do crachá. O colega bacana que topa tudo, é bom morrer. Nasceu agora o líder que precisa tomar decisões impopulares. Sua prioridade não é mais agradar, simplesmente. É gerir equipes e entregar resultados. Vamos ver como fazer essa cirurgia sem perder o paciente ou a cabeça? Gente, não é fácil essa transição. Quem já passou sabe. Então, a primeira mudança não é nas regras da empresa, é exatamente na sua cabeça. Se você foi promovido, é porque quem está acima de você viu algo que seus pares ainda não têm. Mas atenção, você não é melhor, mas agora a sua responsabilidade é maior. A regra número 1 é: pare de participar de toda fofoca e todo desabafo sobre o andar de cima. Isso daqui é um ponto muito importante, gente. O ideal é que você evite estar em fofoca, mesmo não sendo líder. Isso é um ponto reflexivo aqui. Mas se você se tornou, é importante sair desse lugar. Se você costuma participar de fofoquinha, é melhor sair, tá? As pessoas vão falar, nossa, você mudou, né? Agora você parece que tem duas caras. Antes você se comportava assim, agora você se comporta assado. Deixa as pessoas falarem, mas começa a olhar para a tua postura. Porque você agora está no andar de cima. E a regra número 2, mude sua linguagem. O nós vamos tentar tem que virar o nós vamos fazer. O líder é a referência, não o amigão, que só quer agradar. Se você continuar agindo como colega, vai ser tratado como colega, simples assim. Não vai ter o respeito dos seus liderados. Então é importante pensar sobre isso. Outra coisa importante. O primeiro passo prático disso é marcar uma reunião de alinhamento, né? Para você falar como que vai ser sua gestão. Você precisa ser transparente e firme. Por exemplo, pessoal, a partir de hoje a dinâmica vai mudar.
pensar no que você quer dizer nessa reunião, elencar os tópicos, ser transparente, explique por que você aceitou essa oportunidade, por que você aceitou esse cargo. Deixe as suas expectativas claras. Quais são os novos processos, as metas e, principalmente, como você vai trabalhar o resultado da sua equipe. O que você está buscando e qual vai ser a sua linha. Deixe claro a partir de agora o eu lidero o trabalho de vocês e, junto com vocês, vamos buscar os resultados para a empresa. A amizade, gente, ela pode permanecer, tá? Se ambos forem maduros o suficiente. Porque eu vejo na prática que as pessoas confundem muito amizade com profissionalismo, então acaba não sendo muito legal e fica claro que para um trata de um jeito por ser amigo e o outro por não ser amigo trata de um outro jeito. Isso não é legal na sua liderança. Então, a amizade e a história podem permanecer, mas a gente tem que entender que dentro da empresa temos que olhar a performance e a equidade. Então, você não pode ter medo de ser o chato, de falar que a pessoa, o teu colega ali, o teu subordinado, tem que aprender a separar. Então, o respeito se estabelece no primeiro não que você diz ao seu antigo parceiro ali de trabalho. E muitas vezes tem um ponto que a maioria escorrega, que é o favoritismo. Então, às vezes, dá aquela folga extra, ou revelar a meta só porque o Zé me ajudou muito no projeto anterior. Se você começar a tratar o seu antigo melhor amigo de forma diferente, que seja para protegê-lo ou para persegui-lo, que isso também acontece, infelizmente, você perde o respeito do time inteiro. O líder precisa de confiança total. Use a mesma régua, os mesmos prazos e os mesmos feedbacks para todos. Se um antigo colega for te testar, o feedback deve ser profissional, direto e sem mágoas. Lembre-se, seu papel de líder é liderar, não de juiz de paz do seu passado. Então, gente, isso é uma construção. E a gente precisa ter muita consciência para poder construir todos os dias o líder que a gente deseja ser. E que muitas vezes a gente exige do outro essa liderança que a gente não tem. Então, resumindo, a transição dói, mas ela é necessária. Não tente provar que você é legalzinho. Prove que é competente e justo. Seu antigo time vai te respeitar muito mais por ser um líder que faz o certo do que por ser um colega que faz vista grossa. Assuma o poder, defina os limites e faça sua liderança acontecer. E é importante a gente entender, né, que dentro desse limite, ele tem que ser um limite de respeito, ele tem que ser um limite de bom senso, um limite onde as pessoas se ajudem. Então, quais são, líder, os seus valores? O que você vai trabalhar nessa equipe? Quais são os valores da empresa? O que você acha importante nesse momento em que você assume esse novo cargo, né? E passa por essa transição, que não vai ser uma coisa rápida. Eu diria que é um dia após o outro. O que você vai realmente querer construir com essa equipe? É uma coisa para a gente realmente refletir, sabe? E pensar sobre isso. Pensar sobre deixar um legado. Pensar realmente por que você aceitou esse cargo. O que você precisa ainda desenvolver em você para ser um líder melhor.
Porque não é porque alguém te deu um crachá, um cargo, que você está pronto. A gente nunca está pronto, né? Então, o que mais você precisa olhar, desenvolver? Como que você vai ajudar o teu time também a fazer esse desenvolvimento? Então tem muito trabalho, mas é muito trabalho. E às vezes a gente não tem noção, a gente só tem noção quando a gente passa, né, a exercer o cargo, a função. E não deixar jamais de ser humano, né? Então, como é que você vai trabalhar a sua humanidade na sua liderança? Isso é muito importante, sabe? Entender como que você vai praticar a sua humanidade. Bom, e aí é importante a gente lembrar, né, que desde o último episódio a gente colocou o minuto do dilema. Esse minuto do dilema é, na verdade, para trazer alguma reflexão sobre o assunto que a gente está colocando aqui. E pode ser que por acaso alguém já tenha passado por isso, mas também é importante pensar que a gente pode passar por isso, pode acontecer, né? Se você tem o interesse de ser um líder, e você pode passar por essa transição, pode ser que o que eu vou te contar aqui, desse dilema, pode acontecer na sua vida. Se já aconteceu, você está me ouvindo aqui, ó, isso já aconteceu, manda um WhatsApp pra gente falando como que você solucionou essa questão, pro WhatsApp 22 99 222 1003. Me conta que eu quero saber. E o minuto do dilema hoje é a amizade versus o relatório. O cenário é o seguinte: você foi promovido a coordenador e seu melhor amigo de longa data e parceiro de cerveja, o Mário, está agora na sua equipe. Mário é um funcionário muito talentoso, mas desde que você foi promovido, ele está muito relaxado. A performance dele caiu e ele insiste em se tratar com intimidade excessiva na frente dos outros, principalmente, inclusive te chamando pelo período de faculdade durante uma reunião séria. Bom, você precisa dar um feedback formal sobre a performance do Mário. Ao ser confrontado, Mário reage emocionalmente e diz: qual é o seu problema, fulano? E te chama lá do apelido que você tem desde a faculdade. Vai querer me queimar agora por causa de um relatório? Poxa, pensei que éramos amigos. E aí, né, pesou o clima, né? A pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: olha o posicionamento de Mário na reunião, olha como fica chata a situação. E a pergunta é: como você mantém a calma? Porque a gente precisa manter, né, a inteligência emocional. Como que você estabelece o limite profissional imediatamente? Nessa hora aí que ele fala que, poxa, pensei que éramos amigos, e entrega o feedback de forma assertiva, sem parecer que está traindo o colega, garantindo que ele entenda que o foco é o trabalho. Olha, gente, tô achando interessante esse minuto do dilema, porque cada vez vem um dilema mais interessante e que com certeza é super possível de acontecer e já deve ter acontecido com alguém que está ouvindo o nosso podcast aqui, com certeza. Então, esse dilema é para a gente refletir, tá? Quero que você possa, dentro do possível e do seu tempo, nos responder através do WhatsApp e dizer como que você faria nesse caso, nesse dilema. Então, como é que você agiria? E é bom a gente trazer essas situações aqui, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Vai que amanhã acontece algo parecido com você e você pode utilizar, né, dessa informação, desse conhecimento, para poder fazer a situação ficar, eh, ficar de uma forma que eu diria assim, que você não perdesse, né, o teu respeito, que você também não perdesse a sua inteligência emocional
e realmente olhar essa questão e fazer esse feedback que precisa ser assertivo, né, para que Mário entenda que você não é mais o colega dele de trabalho, que você agora é o líder dele. Então, tem gente que tem muita dificuldade de separar isso e acha que tá tudo certo e quer ter essa intimidade, quer demonstrar essa intimidade, sabe, no ambiente de trabalho, como se isso trouxesse algum tipo de privilégio. Mas isso acontece no ambiente de trabalho, não acontece, gente? Me conta. Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre a transição que dói, da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o meu nome. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com. Pois o sucesso nasce na mente, no agir, com esforço conjunto.